No vídeo de hoje, nós iremos conversar sobre a bibliografia, aquilo que vai cair na prova do processo seletivo simplificado para a contratação de professores temporários no ano de 2027 no estado de São Paulo. Se você não me conhece, eu sou a Carol, além de professora, sou psicopedagoga e nesse canal eu trago novidades sobre a área da educação. Trago dicas, trago metodologias, tudo aquilo para descomplicar seu dia a dia docente. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever nesse canal, que é muito importante. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo que vai cair, como estudar e de que forma a FGV vai cobrar isso de você lá na prova. Então, lembrando, teremos alguns passos para esse processo seletivo, gente. E quando eu li aquele edital completo, eu falei, é demais, é muita coisa para um processo seletivo. Deveria ter o quê? Um concurso público para a efetivação dos professores ou chamar os remanescentes do concurso de 2023, que provavelmente vai caducar e não vai chamar mais ninguém, o que eu acho muito errado. Mas a gente precisa se apegar de fato ao que vai acontecer, né? Então, o que a gente tem de real agora? O real é que nós temos um processo seletivo com uma prova em agosto e com as inscrições que já estão abertas. Então, a gente tem que se preparar para isso, para a nossa realidade nesse momento. É o ideal? Não, não é o ideal, mas é aquilo que nós temos. Quando a gente fala sobre estudar para uma prova ou minimamente se preparar, porque eu sei que o professor, ele não tem tempo de preparação. Estamos dando aula o dia inteiro, fora as atividades de casa que nós temos que fazer, planejamento, enfim, é muita coisa. E a maioria dos professores que vão fazer essa prova são professores que já estão com contrato aberto, que já atuam na rede e que são contratos temporários, tá? Então, pensa, poxa, esse professor já sabe da aula, já está na rede, já tem as avaliações de desempenho desse professor e ele ainda é submetido a esse processo seletivo. É muita coisa, tá? Então, como a gente pode facilitar a nossa vida e minimamente chegar preparados? É um edital grande e a FGV, ela cobra de um jeito diferente da VUNESP. Ela quer que você entenda realmente o cerne da situação, que você consiga demonstrar como você atuaria nas práticas, nas situações, problemas que ela coloca, tá? Então, já adianto que a FGV, ela tem essa estrutura de prova. Ela tem questões muito extensas que vão exigir de você um raciocínio. E às vezes você acaba confundindo por essas questões serem muito extensas. E esse é um ponto de atenção. Ela quer saber como você, professor, vai atuar na prática. E as questões, elas são muito parecidas. Então, você precisa, na hora de assinalar a alternativa, buscar a questão mais correta possível, porque vai ter algumas ali que são corretas, que parece, né, que estão certas, mas você precisa buscar a questão mais correta possível, tá? Além disso, gente, quando a gente vai estudar, se preparar para uma prova, não existe uma fórmula, não existe uma mágica que se você fizer esse passo a passo, essa metodologia, você vai ser aprovado num concurso ou vai ser bem classificado num processo seletivo. Porque nós, professores, sabemos que cada aluno aprende de um jeito. Então, nós, professores, seguimos a mesma lógica. Cada professor aprende de um jeito, cada professor estuda de um jeito e é aquilo que funciona para você. Talvez o que funcione para mim não funcione para você. Tem pessoas que são visuais, que aprendem visualmente, gráficos, tabelas, esquemas. Outras pessoas através do auditivo, escutando videoaulas, podcasts, enfim, que gostam de aprender ouvindo, que tem essa facilidade. Outro estilo de aprendizagem é o leitor, que ele vai aprender lendo, né, livros, enfim, PDFs, que vai assimilar o conteúdo com mais facilidade. E a outra maneira é o sinestésico, que vai gostar de experiências práticas, conteúdos com estímulos, com mão
na massa. Ah, Carol, então a gente aprende só de uma forma? Não, a gente pode misturar, ter um pouquinho de cada coisa. Mas o mais importante na hora de estudar é que essa aprendizagem seja uma aprendizagem ativa. Por isso que a dica que eu vou deixar aqui agora para você, você precisa estar muito presente na hora de aprender. Então, se você ficar lendo ali de maneira passiva, provavelmente esse conteúdo não vai se fixar na sua cabeça. Então você precisa conversar com aquilo que você está aprendendo, fazer relações. E para mim, Carol, uma maneira muito eficiente de estudar de uma maneira rápida é através da resolução de questões, tá? Então já deixo a minha dica de ouro. Se você vai estudar, vai se preparar. Se você não tem muito tempo, o estudo por questões é uma forma muito boa, tá? E as revisões também. Mas não é só estudar por questões e não saber o porquê que você assinalou aquela questão. É justificando por que as outras estão erradas e por que a questão que você assinalou está certa. Então, essa é uma ferramenta, uma metodologia para quem não tem muito tempo, que é muito boa de fazer, enfim. Porque às vezes a gente vai, compra cursinho e acaba não dando conta por questão de tempo. Nós não temos tempo. Até lembrei daquela música do Legião Urbana. Não temos tempo a perder. Bom, eu preparei uma apostila com resolução de questões para te ajudar, professor. Então, são 60 questões, mais 60 questões comentadas, dizendo por que a alternativa está certa da parte geral. É um valor muito simbólico que é para ajudar. Para quem que é esse material? Para aquele professor que não tem tempo de estudar, que vai pegar a sua meia horinha ali de café, vai resolver as questões de maneira ativa. Então, o link, se você se interessa, tá na descrição. Vou compartilhar com vocês o conteúdo programático de tudo aquilo que vai cair na prova. Não sei se todos estão sabendo, mas já aconteceu a primeira retificação do edital. O valor de R$100 para um processo seletivo, gente, um valor absurdo, tá? Então, lá no edital da FGV, foi publicado no dia 14 de maio a redução da taxa. O valor da taxa, que era de R$100, agora passa a ser R$60, tá bom? Primeira coisa. Quando nós vamos para o conteúdo programático, lá no portal da FGV, é só escrever no Google, Processo Seletivo, Professor Estado de São Paulo, FGV, você vai clicar no link, você vai cair nessa página. Só clicar aqui no edital que você vai ter acesso a todas as informações, tá? A página que inicia os conteúdos programáticos é a 59. Só colocar 59 aqui que você já vai cair diretamente para os conteúdos gerais, tá? São 10 questões de conhecimentos gerais e didáticos pedagógicos. O que vai cair? Lilian Bassic, José Moran, em Metodologias Ativas. Essa obra é uma obra que já caiu também na VUNESP para alguns concursos. Metodologias Ativas para uma Educação Inovadora. Uma abordagem teórico-prático, Porto Alegre, 2017. Essa é a primeira obra, Metodologias Ativas. E quem trabalha no Estado sabe quanto que eles têm falado, batido nessa tecla de trabalhar com as metodologias ativas. Além disso, nós temos uma outra obra da Lilian Bassic, tá? Que é a Aprendizagem Baseada em Projetos, essa de 2020. Temos também o Fausto Camargo em A Sala de Aula Inovadora, Estratégias Pedagógicas para Fomentar o Aprendizado Ativo. Então, mais uma obra falando sobre essa aprendizagem ativa, essa obra de 2018. Além disso, ele que não falta. E, gente, eu já tinha pensado em gravar um vídeo falando sobre o Lemove, aula nota 10 3.0,
e apareceu no edital. Então fiquem atentos, se inscrevam no canal que eu vou gravar aulas completas com aquilo que realmente vai cair, direto ao ponto, de forma objetiva. Então se inscreva no canal para você não perder quando eu postar essas aulas totalmente gratuitas aqui no canal, tá bom? Tenho certeza que vai ajudar. Então, o Lemove vai cair aqui de uma maneira que eles já colocaram quais são as técnicas que vão cair do Lemove, tá? E aqui nós iremos passar passo a passo, ó. Então, quais são as técnicas do Lemove? A técnica 2, técnica 4, técnica 6, técnica 12, técnica 15, técnica 16, técnica 17, técnica 26, técnica 33, técnica 38, técnica 43, técnica 52 e técnica 54. Olha, além disso, ó, a técnica 59 e a técnica 60. Então, são muitas técnicas. Gente, essas 10 questões já não caberiam essa quantidade de técnica que nós temos aqui do Doug Lemove. Então, provavelmente, vai trazer uma situação, problema envolvendo técnicas diferentes e nós teremos que descobrir de qual técnica se trata, tá? Então, se preparem aí que eu trarei um vídeo falando especificamente sobre essas técnicas, tá? Além disso, teremos o Libânio, né? José Carlos Libânio. Adeus, professor, adeus, professora. Novas exigências educacionais e profissão docente, tá bom? E a Jane Nelson, com disciplina positiva em sala de aula e como desenvolver o respeito mútuo, a cooperação e a responsabilidade, tá? Em sala de aula. Então, essas são as nossas referências bibliográficas de conhecimentos gerais. E eu acho muita coisa para 10 questões. Me diga aí qual é a sua opinião relacionada a isso. E agora falando da parte específica de cada disciplina, de cada componente curricular. Isso veio com uma novidade, né? Porque na VUNESP nós não tínhamos isso, tá? Então, dos anos iniciais, professor regente, o que é que vai cair? Matemática, os conteúdos programáticos. Então, sistema de numeração decimal, resolução de problemas, conjuntos numéricos, frações, sequências numéricas, figuras geométricas, área e perímetro e figuras geométricas planas, probabilidade e estatística. Gente, é muita coisa. Lembrando que a parte específica são 30 questões, tá bom? E de língua portuguesa, o que vai cair? Gêneros discursivos, gêneros orais e escritos, conceitos de alfabetização e letramento, métodos de alfabetização, consciência fonológica, sistema de escrita alfabética, análise linguística, ortografia e oralidade. Tem mais, hein? Fluência leitora, práticas de leitura, produção textual, análise de textos e compreensão, compreensão e leitura e estratégias de leitura. Em ciências da natureza e as tecnologias, substâncias e misturas, métodos de separação, estudos de agregação da matéria e suas mudanças, transformações físicas, modelos atômicos, aspectos quantitativos, sistema Sol, Terra e Lua, forma, estrutura e movimentos da Terra, máquinas simples e térmicas, fontes, formas, propagação, transformação, radiação, níveis de organização dos seres vivos, anatomia e fisiologia humana, diversidade de ecossistemas, programas de indicadores de saúde pública. Nossa, gente, é muita coisa, tá bom? É muita coisa mesmo. O que eu indico para você, professor, professora? Para ler esse edital da sua área de conhecimento com calma, porque se eu for falar aqui, tema por tema, o vídeo vai ficar muito extenso, tá? Agora, nós temos as outras disciplinas. Só essa parte foi dos anos iniciais. Agora de biologia. Ecologia, fotossíntese, biomas, poluição, ciclos biogeoquímicos, estrutura e organização celular. É muita coisa. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição. De biologia, você dá uma lidinha, física, tá? Tem todos os componentes curriculares aqui do que vai cair em cada matéria.
Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo qual é a sua principal dificuldade para esse processo seletivo. Um abraço e até mais!